Gabriele. Eu sou a Jade. E juntas somos aquelas mães. Vai de novo. Eu sou a Gabriele. Eu sou a Jade. E juntas somos aquelas mães. Hoje o papo é com as mães daquelas mães. Porque a história de mãe nunca acaba. Da onde surgiu o nome Cristine? Bom, o nome Cristine é um nome que eu gosto muito, que eu acho um nome que composto fica muito bonito. E a primeira vez que eu escutei o nome Cristine, pensei numa filha minha, também o nome Cristine. Porque meu sonho era ter uma filha com o nome de Bárbara. Então eu botei na minha cachorrinha primeiro. Então eu botei no meu quando era Tipuga, que também foi eu que botei o nome de Tipuga. Tipuga Cristine. O Tipuga Cristine ainda era viva quando ganhou a Gabriele. Aí eu botei o nome dela, Gabriele, de Gabriele Cristine, em homenagem à minha cachorrinha. Mas, Então, mas por que o Cristine da Gabriele se escreve diferente do da Bárbara? Então, o que escreve diferente porque o Cristine da Gabriele fui eu que escrevi. Cheio de pobreza. C-R-Y e mais um pouco de coisa. Nem ela sabe. E pior que realmente eu, às vezes, eu não sei como se escreve. Aí, só que o pai da Bárbara, só que o da Bárbara já foi o pai dela que registrou. Então, ele escreveu como ele melhor entendia. Aí ficou diferente. Mas Então, a sua intenção era deixar igual? Deixar igual. Então, gente, o meu Cristine se escreve C-H-R-Y-S-T-I-N-E. Ou seja, ela usou todas as letras do alfabeto. E por que a minha irmã é só C-R-I? C-R-Y. Ah, C-R-Y. O nome da minha irmã é C-R-Y-S-T-I-N-E. Tá, ok, vamos lá. Enfim. Porque foi o pai dela que registrou ela. Graças a Deus o pai da Bárbara existe, né? Pra intervir no meio desse caos, porque isso aí pra mim é bizarro. Vivian, qual você acha que foi o seu maior erro ou falta como mãe? Boa pergunta. Meu maior erro ou falta como mãe? Essa pergunta vem da Jade, né? Ah, com certeza. Com certeza. Do diretor. O diretor tá esperto. Assim, a Jade, eu sempre morei com a minha mãe e com a Jade, né? Sim. Quando eu me separei do pai dela, a Jade tinha 2 anos. 3. Não, 2 anos. 2 anos. Já tinha 2 anos, eu me separei dele. E sempre morou nós 3. Quando eu me casei de novo, isso 9 anos depois, a Jade foi morar comigo. Aí eu saí da casa da minha mãe e vamos morar todos juntos. Eu estava grávida da Maria Eduarda. E o que aconteceu com isso? O meu maior erro foi aí. Eu não me colocar como mãe. Eu deixar o meu companheiro tomar a rédea da situação. E esse foi o meu erro. Entendeu? Então eu acho que dentro da maternidade, não façam isso, tá? Você que é mãe, que não tem um relacionamento com o pai do seu filho e, tipo assim, separou, beleza, vai ser amigo, não quer ver nunca na vida, mas arruma um outro parceiro, seja mãe. Não permita que homem nenhum, né, se intrometa na sua maternidade, na maternidade, na criação de uma forma geral. E esse foi o meu erro, entendeu? Talvez hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu não faria o mesmo. Você se arrepende de não ter feito algo por ser mãe? Não. Até porque a maternidade nunca me privou de não fazer algo. Pelo contrário, ela me deu limites para que eu não fosse além do meu limite, que eu não fosse além do meu caráter. E só concluindo a pergunta que vocês fizeram para a Vivian, poderia ter até feito para mim também sobre o que eu poderia ter me arrependido. O que eu poderia me arrependido. O que eu poderia ter me arrependido como mãe. Eu posso dizer 2 coisas que eu posso ter me arrependido. Uma, ter deixado a Gabriele morar 8 meses com o pai dela. Essa daí foi o maior arrependimento que eu tenho na minha paternidade. Nossa, só Deus sabe como eu gostaria de pegar esses 8 meses e ter riscado ele, mas eu não tinha opção.
Eu não tive opção. Não tem, mas quando falta alguma coisa na sua casa, come um. Mentira. Não come. Existe isso. Não existe isso. Você vai comer arroz com feijão, mas você vai comer. É mentira. É. Você, às vezes, não tem nem o arroz com feijão, porque ela sabe muitas vezes que a gente não passou. Falta. A gente não passou necessidade, a gente passou fome. A palavra certa é fome. Quando você não tem o que comer, você passa fome. Quando você come arroz com feijão, você passa necessidade. Então ela sabe muito bem que durante esses 8 meses, enquanto a geladeira do pai dela estava abarrotada de comida, graças a Deus, a nossa não tinha nada. Então eu fui obrigada a deixar ela ficar 8 meses com o pai dela. E a segunda, que não é um arrependimento, a segunda foi mais outra coisa que também não tinha saído, que foi a criação dela ser praticamente 100% feita pela minha mãe. Então, minha mãe passou todos os traumas, todos os medos, os cuidados, todas as coisas que ela tinha que passar. E até hoje, ela como mãe, ela tem que passar. E minha mãe não deixa ela passar. Sim. A minha, ela até deixou passar, mas a Gabriela, ela não consegue passar por certas situações porque a minha mãe não deixa. Fazendo um adendo nisso, a Jade passa pela mesma coisa. Porque minha mãe criou a Jade. A Jade, com 11 anos, veio pra casa da minha mãe morar com ela. Mãe, eu quero morar com a minha avó. Beleza, vai. Só que exatamente isso. A minha mãe não permitia que ela passasse por problema algum. Mas ela não me criou dessa forma. Ela me criou tendo que me virar nos 30. Exatamente. Vai a fé e se vira. Exatamente. Entendeu? É a mesma coisa com a minha mãe. A minha mãe até hoje passa a mão na cabeça da Gabriele em tudo que a Gabriele faz, em tudo que a Gabriele deixa de fazer, e tudo que ela pode. Eu falei assim, mãe, deixa ela. E ela simplesmente fica com todo cuidado. Então, o que acontece? Deixado a minha mãe criar, a minha mãe passou pra ela. Ela parece o espelho da minha mãe. Porque minha mãe passou pra ela todos os medos, todos os anseios, todos os cuidados. E quanto a ter outro relacionamento, eu nunca deixei de ter relacionamento nenhum. Da porta da minha casa pra fora, eu tive tantos relacionamentos que eu quis. Eu nunca aceitei, nunca admiti que qualquer homem entrasse na minha casa. Nunca admiti. Agora sim, eu pegava elas, apresentava o meu novo relacionamento da porta de casa pra fora. Apresentava, elas gostavam, não gostavam, quando elas não gostavam, não queriam sair, tudo bem, isso aí eu respeitava nelas. Agora, dentro da minha casa, nunca nenhum homem entrou. Nunca. Foi um dos seus erros, né? Dos muitos erros. Eu conheci todos os namorados dela. Não, mas elas também conheceram, mas só que eu não deixava. Pode perguntar pra Gabriela qual foi que eu tô em casa. Não deixava. Eu não deixei. Não deixei porque eu tinha pavor de um dia. Graças a Deus, eu nunca sofri abuso. Porque a minha família, apesar de ser muito homem, todos eles me respeitaram muito. Mas eu tinha muito medo de um deles abusarem dela. Eu não via, eu não sabia. E a culpa, obviamente, ia ser minha. É sua. Até porque você criava sozinha. Até porque eu criava sozinha. Até o pai da Bárbara, ele morou um tempo comigo, ele tinha todo o cuidado com a Gabriela, porém, ele não ficava com a Gabriela sozinho. Em hipótese nenhuma. Sempre que ele estava perto, a minha mãe estava junto. Entendeu? Então eu tinha pavor. E ele nunca virou pra Gabriela e falou assim: não pode. Porque se ele faz que não pode, ela até mordia ele. Se ele olhasse pra ela e ela sabe disso, que eu tinha um relacionamento que virou pra ela foi falar no meu ouvido, coisas de menina. Foi falar no meu ouvido e ele falou assim: olha, não pode ficar falando no ouvido, não. Eu falei assim, caramba, eu falei assim: quê? Ela não pode falar no ouvido, não. Eu falei assim, ela só perguntou pra mim se ela pode ir no banheiro quando chegar no restaurante. Quando chegou lá, eu fiz ele passar a mesma vergonha. Quando a garota foi falar no ouvido dele, disse: não pode falar no banheiro, não. Não pode falar no ouvido, não. Isso é coisa de educação, hein? Caramba, ele ficou branco. Parece que fez ele passar a mesma vergonha. Então, eu nunca deixei nenhum homem chamar a atenção dos meus filhos. Nunca admiti que qualquer homem entrasse na minha casa ou ficasse sozinho com elas. Nunca aceitei. Agora, da porta da minha casa, por isso que eu falo pra você que eu não me arrependi de nada. Da porta da minha casa pra fora, eu podia ser o que eu queria ser. Podia ser livre. Até porque, graças a Deus, também, a minha mãe me deu essa liberdade, entendeu? De não ser uma prisioneira dos meus... Então, se a Jade chorasse, a Jade era um inferno. Eu era muito nova, eu fui mãe com 18 anos. Né? Me separei do pai dela, ela tinha 2. Ou seja, quando eu me separei, eu quis voar. Eu quis ganhar o mundo. Então, o que aconteceu? Ser livre, exatamente. Aí minha mãe ficava na Jade, mas tinha suas limitações. Você só sai quando ela estiver dormindo.
Minha mãe Eu já fazia passei por isso Tá? também, com minha avó, inclusive. Então. Ela só sai quando ela estiver, você só sai quando ela estiver dormindo. Se a Jade chorar, você volta. Ou seja, a Jade chorava sempre. Ou seja, eu saía, quando dava assim, 1 hora que eu tinha saído, a Jade começava a chorar. Ou seja, eu tinha que voltar. Muitas das vezes eu desligava o telefone. Porque eu falei assim, ela vai chorar e vai continuar chorando. Porque se a Jade não podia chorar. A Jade não podia sentir nada, a Jade não podia nada. Minha mãe é louca. Minha mãe é exagerada, minha avó é exagerada. Totalmente exagerado. O negócio é desse tamanho, assim, ela faz um bicho desse tamanho. Aí o que acontecia? Eu chegava em casa, o que tá acontecendo? Jade tá lá vendo televisão, vendo desenho, ou seja, ela queria que eu voltasse pra casa. Já passei por isso com a minha avó. No meu Aí, caso, na maioria das vezes, eu desligava o telefone, ela não conseguia. no meu caso, eu acho que o ser mãe pra mim me fez ter não sei se posso falar, a responsabilidade ou as limitações de entender que eu já não ocupava aquele lugar no mundo. Eu já não podia ser livre totalmente. Eu tinha que ser, antes de qualquer coisa, a mãe. Antes de ser filha, eu tinha que ser mãe. Olha, Antes de ser vou te trabalhadora, falar. eu tinha que ser mãe. Então, eu não aceitava sair. Minha mãe falou assim, vai sair. Eu falei assim, não. Mas pode deixar comigo. Isso quando eu tinha saído da Gabriela. Mas pode deixar comigo. Pode ficar. Eu já cuidei de uma. Eu já cuidei de duas. Você pode deixar. Não. Eu tinha que ficar com ela, colada Eu com posso ela. te dizer o momento que eu acreditei que eu, de fato, era mãe. Foi quando a Jade ficou internada, 1 mês de vida. Eu tinha 18 para 19 anos, mas a Jade é de julho. Eu tinha acabado de completar 19. A Jade tinha 2 meses, ia fazer 2 meses. A Jade ficou internada com pneumonia, bronquiolite, ela sempre teve bronquite e tudo mais. Minha mãe no hospital comigo. Minha mãe não pôde subir comigo. Quando eu subi a escada, que eu olhei para trás e minha mãe ficou, eu falei assim, agora é a Vera. Ali, naquele momento, foi que eu falei assim, Sou eu sozinha e minha filha. sou eu e minha filha. E eu fiz coisas assim do arco da velha dentro daquele hospital, porque queriam furar a cabeça dela e eu arrumei confusão. Porque o scalp saía, o acesso saía, ela se mexia muito. E aí eu deixei as enfermeiras tudo louca. Eu briguei com todo mundo por conta dela. Eu fiz uma cabana. Olha a ingenuidade do ser humano, gente. Ela tinha plano de saúde, mas estava Adolescente que na acabou de ser mãe, né? ela estava no. Eu lembro de dar vontade até de ir. Ela foi internada no Salles Neto, no Estácio. Ela tinha plano de saúde, mas estava na carência, então não podia internar. Naquela época, ninguém sabia de entrar na justiça, as coisas todas. Eu era muito nova também, não tinha conhecimento nenhum. E aí ela foi internada no Salles Neto porque minha tia tinha um conhecimento de uma pediatra, que era amiga dela, e foi com a gente. Ela arrumou uma confusão lá, conseguiu internar a Jade lá, porque nem tinha. Pra mim, por favor? Porque nem tinha vaga. Aí, beleza, conseguimos. Quando a gente chegou lá, no quarto, eram 6 leitos de criança, eram as mães e os filhos. Tudo bebê. Quando cheguei lá, tinha criança com sarna, sapinho, bronquite, pneumonia, tudo que passava de um para o outro, uma loucura. Eu entrei em desespero. Aí peguei a loucura da minha mãe. Minha mãe é louca e é louca. Na verdade, eu também um pouco narcisista, né? Exatamente. Sabe o que eu Toda mãe é fiz? narcisista. A mulher vinha trocar roupa de cama. A mulher vinha trocar roupa de cama. Eu ia guardando a roupa de cama. A cama do bebê é aquelas caminha pequena, né? Mas tinha aquelas gradezinhas. E a Jade teve a brilhante sorte de ficar embaixo do ar-condicionado. Eu falei assim, tô pensando, eu comigo, né? Porque eu dormia numa cadeira, tá, gente? Eu estava A gente público é uma também. desgraça. A filha dele está internada. Na cadeira. E haja coluna, ainda bem que eu era novinha. Aí, eu pegava as roupas de cama que elas vinham trocar, eu escondia para não levar de volta. Aí, o que eu fiz? Eu fiz uma cabaninha pra Jade. Eu cobri a grade assim, e assim. Quando a enfermeira chegou e falou assim, gente, por que ela tá assim? Eu falei, não, porque o ar-condicionado tá caindo vento muito forte, mas ela tá com pneumonia, ela não vai melhorar, e que eu quero sair do hospital. Eu já tô aqui há 7 dias, não dá. Aí ela, não, tá. Mas a intenção não era essa, a intenção era não pegar o sapinho, não pegar a sarna, não pegar os trecos que tava lá. A ingenuidade do ser humano. Ser mãe é isso.
O que vocês sentiram quando vocês descobriram que vocês estavam grávidas? Desespero, né? Medo. Medo, desespero. Eu falei, pronto, acabei com a minha vida, não posso mais estudar, eu não posso mais fazer nada, minha vida vai pro buraco. E Eu assim, fiquei com medo de decepcionar minha mãe e fiquei com medo da reação do meu pai. não, eu tive medo da reação do meu pai, mas eu tive mais medo do futuro. Eu nunca vi filho, eu nunca Eu da tive. visão, tá? Não tô falando que seja numa visão universal. Na minha visão, eu não vejo você ser privado de fazer as coisas por causa de um filho. Não, eu também não Vírgula. Até ter duas. Porque com uma eu via um futuro. Quando eu tive a Bárbara, eu já não vi esse futuro. É, Porque sustentar uma com você com uma rede de apoio é uma coisa, mas quando você tem duas, já a tua rede de apoio pode ser a maior possível, mas só que é você para alimentar, é para você cuidar, é pra é tudo. para você para tudo. E quando você ainda vê a sua rede de apoio, que no caso é minha mãe, fragilizado, é você para cuidar de três. É. Então eu consegui ver ali que durante um período eu ia ter que ficar em isolamento. A minha vida ela não ia para frente. O máximo que eu ia conseguir na vida era trabalhar para sustentar. Era somente isso. É assim, eu não posso nem falar das minhas outras duas filhas, porque Mas assim, teve um eu era espaço casada, né? E teve espaço grande. Eu dei um espaço bem grande, porque a Jade tinha 9 quando a Duda nasceu. E quando a Malu nasceu, você tinha 16. e a Duda tinha 6, ia fazer 7. Talvez Então, eu- assim, era um espaço de tempo bem Talvez eu não grande. tenha tido essa visão de que filho poderia me privar de algo, porque eu estudei com uma menina grávida. E quando eu tava grávida, fiquei grávida da minha filha, essa menina tava fazendo faculdade grávida. Entendeu? Então não tinha. Tipo assim, eu não vi, como exemplo, eu tinha uma pessoa grávida fazendo faculdade. Então eu não vi essa privação. Independente da gravidez, a sua vida não fosse Não fosse parar. parar, exatamente. Eu tinha esse exemplo do meu lado. Mas na minha época não existia a questão do EAD, entendeu? A distância. Por exemplo, ó, eu engravidei da Jade, eu tava terminando o ensino médio. Eu parei, porque eu fiquei com vergonha. Eu continuei E essa fazendo. minha amiga, ela fazia o ensino médio comigo. Ela Não. tava terminando o ensino médio comigo. Então, E eu ela parei. encarou a faculdade da grávida. A barriga dela ficou imensa. E ela grávida, vamos dar até a Fabíola. Ela grávida, ela terminou o ensino médio, encarou uma faculdade no ano seguinte e ela era o meu exemplo. Então eu não Guerreira. via aquilo dali. Então eu não via aquilo dali ficar grávida Como um problema. como um problema. Só por ter o exemplo, É, que talvez mas se eu eu não tivesse não tido passei por aquilo dali na minha frente, eu ia ver também como, cara, acabou minha vida. É. Aí eu voltei a estudar, a Jade estava com 5 anos. Foi quando eu terminei o ensino médio. Aí fui pra faculdade, tudo mais, mas também fui pra faculdade, aí conheci o pai da Maria Eduarda, engravidei, Parou estava novamente. indo para estágio, fazia radiologia, não podia fazer estágio por causa da radiação, aí acabou tudo. Aí mais uma faculdade foi pro rabo. Mais uma expectativa de vida. Mas nada que a gente não resolva. Sempre a vida. É, Sempre a esperança. com certeza. Agora a Jade quer que eu faça a faculdade de novo, né? Mas tudo Porque, bem. na minha visão, não tem idade certa pra você parar de estudar. Não, também acho que Você não. pode Mas continuar estudando Sim. e conquistar o seu futuro mesmo na idade que você tá. sim, eu sei. Eu posso- faço faculdade de ciências contábeis e vou ser bem sincera com você. Não queria fazer. Não, Eu não queria fazer. Eu fui fazer faculdade. mas você faz presencial? Não. Que é a pior coisa fazer a distância, porque é muito difícil. Eu Você não também tem com acho. quem você tirar suas dúvidas. Como diz um colega meu que da faculdade mesmo. A pergunta é 1 quilômetro, a resposta são 2 quilômetros. Se você não souber responder, se você não souber a matéria que você está estudando, você não sabe responder, porque as respostas são gigantescas, entendeu? Então é o seguinte, eu comecei a fazer, na verdade eu não queria fazer. Eu fui fazer porque eu estava com uma crise de ansiedade, como eu não quero mais tomar remédio, porque eu tive um desmame há 5 anos de remédios de antidepressivos e de ansiedade. Eu não queria mais tomar remédio, então eu comecei a fazer... Ocupar a cabeça. Comecei a fazer academia. Ah, E dentro da academia eu tava tendo crises. E meu marido achou que a melhor forma de eu melhorar minhas crises de ansiedade e depressão Era seria estudando. Então, pra agradar ele,
eu pensei em fazer pedagogia. Pensei comigo, vou fazer pedagogia, agora tem um monte de criança chata, vou fazer pedagogia só pra agradar ele. Aí depois, quando eu fui me inscrever na faculdade, eu falei assim, essa é uma coisa, eu vou fazer administração. Administração é a faculdade de quem não sabe o que quer. Todo mundo fala isso, até porque ela é um leque, ela tem milhões de caminhos. Tem milhões de caminhos pra você ir. Eu vou fazer administração até me deparar com contabilidade. Eu me apaixonei. Falei assim, gente... Jura? Número? Deu número? Não, mas contabilidade não é número. Contabilidade são números. Eu falei assim, cara, eu me apaixonei por contabilidade. Falei assim, gente, que coisa difícil e gostosa é essa? Difícil e gostosa. É desafiador. Desafiador, quando desafia seu raciocínio. Aí eu falei assim, não, cara, eu quero isso pra mim. Aí eu mudei, saí de administração, fui pra contabilidade, ciências contábeis. Já tô no terceiro período de ciências contábeis, e graças a Deus, com notas maravilhosas, porque é algo que eu me apaixonei. Nesse meio tempo, como eu não estava entendendo muito a dinâmica, eu procurei um estágio. Eu sou a pessoa mais velha do meu grupo de ciências contábeis. Da onde eu faço estágio, eu sou a pessoa mais velha. Eles têm a faixa etária todos de 25, 27, 28 anos, e eles que me ensinam. E a coisa mais gostosa do mundo é ver a disposição, o amor que eles me ensinam. É uma coisa linda. Eles me ensinam como eu tivesse 10 anos, tipo assim, como eu estivesse começando a vida. Legal. Como eu estivesse começando a vida. E lá onde eu faço estágio, eu me sinto completamente acolhida, abraçada, não só pelos donos, que são pessoas maravilhosas, mas pelos meus colegas de trabalho. Eu me vendo como a pessoa mais velha, e eles olhando pra mim e vendo um futuro maravilhoso em mim, e eu me enxergando como uma pessoa com potencial. Eu olhei e falei assim, cara, se eles acreditam em mim, por que eu não vou acreditar em mim? Isso eu vejo todos os dias, eu faço isso todos os dias, isso é maravilhoso. Muito bacana. Os melhores para parabéns passar muito. É porque, poxa, o povo gosta de parabéns. Os parabéns é um. Eu não quero que jogue, né? Mas eu vou fazer o quê? Deixa ela jogar. Joga aí, já. Manuela, Liz. Depois da velha somos nós. Vocês diriam para um pai que acha que ajudar a mãe, mas não entende que é obrigação? Obrigação do pai é, pô, tá presente, tá junto, tá ali junto com a mãe pra buscar a criança, ou quando a mãe tem um problema, o pai ir. E, numa reunião na escola, olha, eu não consigo ir, você tem como ir pra mim? Nunca tive isso com o genitor. Então, Nunca tive isso. Posso até parecer um soberba, mas eu nunca vi necessidade Eu também não dei conta de tudo, sabe por quê? Porque quando marcava pra ir ver alguma coisa, isso aqui falava mais alto. Sim. Então, Ou mulher, ou o que quer que seja. Com relação a dinheiro e pensão, um mês ele pagava, um mês ele não pagava, ele pagava quando ele queria, quando eu gritava muito na cabeça dele, e era dessa forma que a vida andava. Aí, o que acontece nessa situação toda? Eu tive que acionar a justiça e ele foi preso. Certíssimo. Parei mesmo. eu posso até parecer soberba, mas eu acho que eu fui suficiente. Nunca deixei de ir em nenhuma reunião, nunca deixei de levar vocês para passear e nunca deixei faltar nada para vocês por causa de homem nenhum. Eu acho que se eles são do jeito que são, foi graças às mães que não deram exemplo de ser bons homens. Foi graças às mães que protegeram quando deveriam reprimir, quando deveriam castigar e quando deveriam exemplificar. No caso, se uma mãe não sabe pôr um filho desde o menino como homem já era, ele não vai aprender nunca a ser um homem. Então, eu não culpabilizo eles, não culpo os pais em si por ser mau caráter. É a criação, se eles são mau caráter, é graças à mãe que deu desculpa na hora que deveria reprimir. Porque muitas mães, algumas mães, acham bonito, acham certo, perdem a rédea da pessoa. Claro, toda mãe trabalha fora. Aí, vamos supor, geralmente o homem, né? Fez tal coisa, a mãe passa a mão na cabeça e hoje ele tem as atitudes que ele teve, mas porque a mãe passou a mão na cabeça que não devia ter repreendido. Então hoje por isso se cria um monte de homens
pais que agem exatamente Mas dessa é forma. de De achar meninos que, que se acham homens. de achar que a obrigação é da mulher totalmente da mulher, que Mas olha só, pode ser que um lá chá de pensão existem em volta. vós, existem vós, mães de alguns pais. E assim, no caso, a avó da filha da Jade, da minha neta, Sim. ela é uma super vó. Supervó. Ela é uma supervó. Ela é uma super vó. Ela faz tudo, ela tá presente o tempo todo. Ela pega a criança para ficar no final de semana ao invés Que do é pai, dele. que é dele. Então, assim, existem. Eu acho que existem suas exceções. Não, sim, claro. Não, Ele- não, Entendeu? Mas- não generalizando as É. pessoas, não, porque não tem como generalizar Ou as pessoas. ele não aceitou a educação que ela deu. Ele não pegou aquilo pra ele. Não, Tem entendeu? muitos pais que fazem isso. Né? Não generalizando ninguém, não. Eu posso falar da sua avó da minha experiência. filha, de uma experiência minha, da avó da minha filha. Por exemplo, o pai dela me largou grávida de 7 meses. Tranquilo. A menina nasceu. Tranquilo também. O fato é que nem ele quis saber, Nem ela. Não é, nem ela, tão devota a Deus, quem sabia também. Não procurou um dia pra perguntar, tá faltando uma fralda? Tá te faltando alguma coisa? Não me procurou pra nada. Obviamente não tá generalizando, que existem muitas mulheres maravilhosas que criam seus filhos com muito amor, e Sim. seus filhos, e não adianta. Ver a falha de caráter dele justifica de alguma forma. E isso faz com que criem homens fracos. Seres humanos fracos. Seres humanos que não sabem lidar com suas dores, com os seus problemas, com as suas faltas e nem com seus excessos. Obviamente que, como todo mundo tem exceções. Agora, a maioria das vezes é isso. A mãe protege. De alguma forma, a mãe passa a mão na cabeça. E eu não tô falando disso por causa dos outros, não. Eu tô falando isso da minha própria filha. Tá? Porque muitas vezes a gente passa a mão na cabeça, a gente dá desculpa pra Sim. falha de caráter. E não existe desculpa pra Não falha existe. de caráter. É a mesma coisa que acontece na relação da minha filha, das minhas filhas com a avó, né? E aí a avó paterna, ela é uma pessoa que enquanto a gente tá bem, tá tudo certo, as crianças são amores da vida, quer saber, quer ajudar, mas se você fala do mau caratismo do filho dela, Não ela presta. revoluciona o mundo. Ela não entende que ela errou, ela não entende que ela criou Ela ele dessa super forma. protegeu Ela ele. culpabiliza outra pessoa Com- pra justificar os erros Os dele. erros dele. Tipo assim, enquanto tá só nós duas, a gente tá conversando, minha neta, eu quero pegar, eu quero fazer, eu quero acontecer. No dia que você fala assim, ele é um aí você bota o pi, porque ele fez uma porrada de coisa, Bota o pi. ela vem que nem um desespero pra te ofender, pra te humilhar, mas ela não consegue olhar pra ela como mãe e falar assim, cara, que ele é assim, porque Que eu eu fiz errei. ele assim. Eu não- errei. ela Em não algum pega. momento eu errei. Ela não pega a responsabilidade pra ela da maternidade que ela teve. Então, É realmente muito complicado. Então, realmente, há mães e mães, né? Há mães que querem melhorar ainda, mesmo com idade. Você não vai, você vai fazer isso. assumir que você falhou na criação de um filho, ela não engloba apenas, nossa, eu falhei. Ela abrange uma rede maior do que essa. Quando você entende que você falhou, você tem que pegar aquela obrigação para você. E a última coisa que a avó paterna quer, pegar a nesse obrigação, caso, porque poderia ser uma materna também, no momento, a última coisa que ela quer é pegar essa obrigação para ela. Porque a justificativa, e que não tá muito errado, é que ela já tá velha, tá doente, tá cansada, e não tá muito errada não. Mas só que quando você admite que você falha, você tem que pegar aquela obrigação para você. Então é mais fácil você não assumir que você falhou. É muito mais fácil. E aí, com isso, várias coisas acontecem. Como o mínimo do mínimo que é dado hoje para as meninas é um absurdo. Que acha Mas- que é muito, né? E acham que é muito, mas ninguém vai na minha casa e fala assim, falta o quê? Eu vou no mercado compro pra você, porque meu filho é essa pessoa. A gente sabe que não vai mudar. Entendeu? Então, assim, é realmente muito complicado. É aquilo mãe, né? Eu gostaria, quando eu falasse na obrigação das minhas filhas, e minha mãe é um exemplo disso, ela é o tipo de pessoa que fala, mas por que você não teve tempo pra isso? Não, Olha, você eu vou teve te tempo falar pra uma outras coisa. coisas, mas não teve pra ver isso. Eu fiquei tipo assim, cara, Olha, assim, a minha vida ela é Eu não- literalmente muito corrida. eu não posso falar muito Então, não, assim- porque, assim, questão da avó paterna da Jade. Eu não morria de amores por ela, nem ela por mim, mas a gente se entendia, Sim. né? E quando eu engravidei Eu da nem Jade, conhecia. e quando eu engravidei da Jade, no que ela podia ajudar, ela ajudava. Nesse ponto eu não tenho o que falar, não. Mas ela também não soube dar uma criação adequada para o filho dela. Sim.
Por quê? Porque era um homem, era um homem que ele não tinha responsabilidade. Passamos fome, porque morava eu, minha mãe e o genitor. Sim. E eu grávida. Da Jade. Beleza. Ele não se mexia para procurar emprego. A minha mãe é que bancava a porra toda. Minha mãe, ela tinha acabado de separar do meu ex-padrasto e ela sempre trabalhou de costureira, mas a gente foi morar no morro. Sim. A gente foi morar no morro porque era onde ela conseguia pagar. Foi onde eu conheci a desgraça do pai dessa criatura. Oh, meu Deus. Então, o que acontece? Não tenho nada contra ele. O genitor tem um coração bom, Sim. mas não tem responsabilidade. Ele nunca teve responsabilidade. Agora ele quer correr atrás do prejuízo dele. Ah, por quê? Porque ela cresceu? Mas eu acho que nunca é tarde. Começou, correr atrás dos seus nunca erros. é tarde. Eu não estou questionando isso, mas eu estou questionando o quê? Que ele nunca fez nada. Nunca fez nada. Sim. Ele pagava a pensão quando eu falava que eu ia dar na cara dele, quando eu falava que eu ia matar ele, quando eu falava que eu ia prender ele, quando eu falava tudo que eu tinha acho direito. que é Porque eu excomungava ele de tudo quanto é mais jeito. normal hoje em dia, porque ela cresceu. Sim, porque agora é problema dela Ela- com ele, não tem nada a Ela ver com isso. ela faz Ela as fez coisas isso. dela. Ele não assumiu a responsabilidade de pai, ela cresceu, Não, você criou. sempre eu e minha mãe. Exatamente, sempre, você sempre. criou. Depois de tudo isso, aí agora ele vai ser pai, porque ela tá Agora ele é bonita, pai. porque ela tá fazendo faculdade, porque ela tá fazendo as Quantas coisas e quantas dela. É muito mais vezes fácil, eu assim. esperei, ela ficava arrumada esperando por ele, cara, aquilo partia meu coração. A Alice já passou Partia por meu isso coração. Ela arrumada, com a mochilinha dela arrumada, porque ele falou, não, eu vou vir aqui te pegar pra gente sair, pra ir pra sua tia. Agora, a relação dela com a família dela, eu nunca privei. Nunca. Porque ela sempre teve contato com os primos, com as tias, e de cá pra nós, eu adoro as tias dela. Eles me buscavam pra ir passar férias. A Maridalva com muito mais, né? ela. A tia Fátima. A Maridalva, muito mais. Pode não. Não pode falar o nome da Maridalva, gente? Não pode falar, gente, não problema. Só tinha. A tia dela, a Maridalva, muito mais. Mas ela sempre ia pra casa da tia, ir pra tia Delfedes, quando ela morava lá. Ela sempre teve contato com os primos. Isso eu nunca privei. Mas ele mesmo, ele não vinha. Elas é que buscavam para ela ter contato. Então, isso eu acho que machucava muito, entendeu? E a Alice passa por isso hoje, porque quem pega é a avó, não é o pai. Entendeu? O pai nunca quer estar próximo. Eu Essa é a acho verdade. interessante. Porque ele prefere beber aqui na esquina Então, do que estar com ela. E quando tá com ela, ele fica no telefone. Ah, de que então, adianta? eu acho muito interessante você deixar a criança a par dessa situação de que meu pai não veio me buscar. Não, por que ele não veio me buscar? Porque não quis. Eu falava, porque ele tá bebendo. Porque Ele criança... Eu privo a Alice disso. Porque a criança, ela tem que entender desde cedo que ela tem que ser forte e que ela vai Sim. lidar com frustrações. Se ela não Mas- lidar com frustrações dentro de casa, as frustrações dentro da rua, da qual você não vai poder Vai proteger, crescer uma pessoa na vai ser muito pior. Se você não ensinar para uma criança que existem frustrações, que você não tem que criar expectativas, que a criança não tem que criar expectativas dentro de casa, quando ela for pra rua, Já era, você vai não sofrer. vai proteger, ela vai sofrer Vai muito sofrer. mais, porque ela não vai entender que existe a frustração. Exatamente. Entendeu? Eu Existem as falava pra decepções, existem as decepções. Eu sempre evitei muito de falar sobre os pais das minhas filhas. Eu também evito Pra elas. Mas, meu pai não veio me buscar? Não. Por que não veio? Porque ele não quis. Meu pai não participou da minha festa de 15 anos, mas por que ele não participou? Porque não quis. Porque não quis participar. Meu pai não fez isso, não veio no hospital me ver que eu tô internada? Não veio te ver. Mas por quê? Porque eu não quis. Porque tudo que você não faz é porque você não quer. Você falou de hospital, sabe o que eu lembrei? Jade, com 2 meses de vida internada, ele olhou pra minha cara e foi lá visitar. Ele tava comigo. Quem foi que deu a permissão pra ela ser internada? Ah, mentira. Ai, meu Deus. Eu olhei bem pra cara dele e falei, vai. Como é que você vai me perguntar quem foi que deu a permissão? A menina tava sufocando com catarro. Eu falei, para, né? Para aí. Ih, tu tá achando que tu é quem? Não é assim que funciona, não. Então, hoje a gente tem um problema com as crianças justamente por causa disso. Mas assim, hoje a gente tem um problema, eu tenho, né, um problema com as meninas por causa disso.
O pai delas é uma pessoa que não tá assumindo mais as responsabilidades, deixando assim, muito mais das minhas costas do que ela já é. Antigamente ele pegava um fim de semana sim, um fim de semana não. E agora ele não pega mais. Então, assim, ele deixou bem claro que era isso aí, a vida é sobre isso, tá tudo bem. Essa semana mesmo, mandei mensagem pra ele e falei assim, o que você acha de eu ficar com elas no sábado? Porque a gente gosta de pegar doce juntas. E aquilo me lembra muito de quando eu era criança. Eu adorava ir, então eu quero passar isso para as minhas filhas. Nós vamos pegar doce juntas das minhas filhas. E aí eu virei e falei assim, mas você pode ficar no domingo se você quiser. Já que fim de semana passado ele não ficou. Ele não me respondeu até hoje. Porque tem coisa melhor pra fazer. Exatamente. E aí as meninas... E assim, as meninas perguntam pra mim hoje. A gente foi pegar... foi ontem, não sei. Elas perguntaram assim, mãe, mas eu tô com saudade do meu pai. Eu falei assim, meu amor, mas aí vamos ver, né? O que vai acontecer, daqui a pouco passa. Então assim, eu acho que cada uma de nós, a gente tem experiências diferentes e convívios diferentes. Sim. A minha mãe, por exemplo, ela nunca casou. Eu ainda assim, um casamento meio lá, meio cá, casei, eu saí de casa, eu tinha 20 anos, eu tenho hoje 28 anos, eu tinha 8 anos com o pai das meninas. Você também não chegou a casar, Jade ainda, se Deus quiser, vai casar. Então assim, cada uma de nós tem uma experiência. E não é fácil chegar pra minha filha, como se fosse pra você, na sua relação, e falar assim, mas ele não vem porque não vem. Eu tenho muito cuidado na hora de falar isso, porque mas aí você é uma pessoa... Mas, tipo assim, ele é uma pessoa que criou. Cada um tem a sua Ele é uma pessoa que criou meio lá e meio cá até agora. Mas elas precisam saber o que é certo e o que é errado. Eu acho que entra a idade certa pra elas saberem cada coisa. Eu falava pra você desde que você era pequena. Seu pai não veio, sabe por quê, minha filha? Porque ele prefere sair, beber e ficar com mulher na rua. Eu tenho uma visão assim, ó. Rapidinho, só pra cortar mais cima. Eu acho que as crianças precisam saber disso. Mas acho que a Manuela e a Elis hoje são crianças, assim, inteligentíssimas. Meu pai não veio. Não veio. Não veio porque tá bebendo. Elas mesmas falam pra mim, não veio porque devia estar bebendo. Eu falei, de repente. A Alice também entende, Alice. Então, tipo assim, se elas não fossem crianças que não tivessem essa inteligência e essa maturidade de muitas coisas que a gente viveu de lá pra cá, talvez elas não tivessem essa noção. Então, mas hoje elas têm. Mas hoje elas têm. Hoje elas falam, meu pai não vê, tô com saudade do meu pai. Eu falei, vamos ver, né? Depois que a gente vai fazer. Eu tenho uma seguinte opinião. Eu nunca falei mal, porque na verdade não seria falar mal, seria falar a verdade. A verdade do pai de vocês, tá? Mas sempre deixei vocês cientes e livres para que vocês recebessem as frustrações dele não querer ver, dele não estar presente nos momentos importantes, porque sempre achei importante criar seres humanos fortes. Quanto mais que você protege, mais fraco fica a sua cria. Exatamente. Porém, também acho, tá, como mãe, que eu acho que é absurdo, que é vergonhoso e chega a ser insalubre mendigar amor. Com certeza. Chega a ser nojento. Pra mim, na minha visão, uma mãe mendigar amor do gênero que ele não quer. Por que eu tenho que mendigar aquilo dali? Ele não quer doar, não quer dar. E por que você precisa mendigar aquela presença? Pelo amor de Deus. Aquela presença ali vai fazer mal pro seu filho. Aquela obrigação, o cara vem com obrigação, vem pesado, você vem sem vontade. Ver o teu filho, isso chega a ser vergonhoso até pra você, como mãe, que tá tentando proteger aquele coração. Eu passei 6 anos da vida da Alice tentando fazer o pai dela ser presente, mandando mensagem. Eu jamais pedindo pra ele vir ver ela. Ou rodar comigo, outros com vocês, na verdade com a gente, com vocês, né? Porque vocês têm uma maternidade de milênios. A gente tem dinossauro não, tá? A gente foi mãe tem pouco tempo, então assim, a experiência é diferente, né? A experiência que a gente, ela viveu com a paternidade, a maternidade dela, no caso os pais dela, e o que eu vivi com você e com meu pai, faz a gente querer passar outra coisa para os nossos filhos. Sim. Por exemplo, eu não quero que a Alice, né, eu não quero que a Alice presencie uma briga minha ou do pai dela. Então, o que eu tenho para resolver com ele, sou eu e ele, ela não precisa estar presente para isso. Mas eu passei, o meu sangue é. mas eu passei isso com você. Então, eu não quero que a Alice passe por isso e esteja presente em brigas. Então, o que eu tiver pra resolver com ele, sou eu e ele. Existe um WhatsApp, você não precisa nem falar. Sim, mas... Na minha época, era o telefone que você tinha que ligar e caçar o filho da mãe. Na minha visão... E eu não sabia nem onde é que ele tava. E falar pra ele assim, é isso, isso e isso. Se você não pagar, você vai preso. Mas na minha visão, você podia sair de perto de mim pra poder falar. Não conseguia, era mais fácil. Eu presenciei muita coisa que...
Eu não quero que minha filha passe por isso. Que bom, porque agora você muda a história. Sim, mas é isso que a gente tá falando. Vocês têm uma visão do que vocês viveram e a gente tem Uma do que a outra gente viveu, visão a gente tem que outra a gente visão. viveu de acordo com a nossa vida. Porque Então, ainda assim, a nossa vida, nós 4, foi diferente de cada uma aqui. Sim, com É aquilo que certeza. eu falei. Ela teve a Alice, ela não ficou muito tempo dentro de um relacionamento. Você Porque eu teve terminei com a pessoa e também não ficou. A minha mãe nunca casou, eu casei. Aí você então, assim, pergunta, nós somos olha pessoas só, diferentes. Aí você Realidades pergunta diferentes. o porquê que ela não ficou com o pai da Alice. vai, bota minha vida na praça. Você sabe por que ela não ficou com o pai da Eu Alice? sei, companheiro. Então Eu acho que é desumano com uma criança você mendigar amor paterno ou materno, ou seja, de quem for, de que lado seja, até de avô. Isso é desumano com uma criança. Então, eu nunca pedi para que os pais das minhas filhas estivessem presentes. Isso tinha que ser de coração. E se eles não quisessem estar, tudo bem também. Ah, porque você fica todos os dias da semana, porque você não tem problema. Eu Não tem aprendi problema. isso. O que eu não quero é que minhas filhas, que o cara venha pesado. Pegar uma filha minha como obrigação, né, pra comer um açaí, tudo bem, tá bom? Eu quero isso. Eu não quero isso para minhas filhas. Eu não quero isso para minhas netas. O mínimo é você dar amor. E mendigar amor é a coisa mais existe. é a coisa mais desumana que você pode fazer com uma É criança. uma humilhação. É humilhante, é insalubre você olhar para uma criança com um sorriso, olhando assim, ou pra mãe ou pro pai, pra quem não quer dar presente, sorrindo de felicidade, de inocência, e a pessoa pensando, pô, que saco, tem que falar com essa criança, eu não posso sair. Então é melhor que você assuma essa responsabilidade. Sim. Quando você vê que aquilo ali não é bom do seu filho, que você assuma. E quando realmente você brigar à frente de criança, a Gabriele e a Bárbara nunca viram, porque disso eu também protegi. Nunca briguei. E quando fizeram uma certa idade, eu não me senti mais na obrigação de ter que me dirigir aos seus genitores. Elas já falavam. Então, pra mim, tava ótimo não ter mais que falar com eles. Não ter mais que falar com eles. Eu só não queria contar. E você é bem sincera com você. Se você virar pra mim e falar assim, pô, escreve, desenha como é que eles são, vamos fazer um retrato falado. retrato falado. Eu não lembro sei, da não imagem deles. Eu não lembro, porque eu apaguei isso da minha cabeça, como eles É, são. o que Eles te são, faz mal, você eles são- acaba apagando. eles são pais das minhas filhas, eles não são nada meus. Então, e o que eu pude dar pra elas, a minha consciência dela chegar aos 28 anos, a Bárbara chegar aos 24 anos, está limpíssima. Agora, a consciência deles daí é um problema deles. É o que ele vai carregar para eles, o que eles vão carregar para eles. Eu não quero, eu nunca mendiguei amor, nunca mendiguei carinho, nunca mendiguei nada que eles não viessem dar por vontade própria. Hoje em dia, a mais nova, ela se dá super bem com o pai dela, mas se dá super bem com o pai dela porque ela já tá crescida, porque eles se entenderam lá, não sei como eles se entenderam, mas eles se entenderam, é o problema dela. É igual a Jade com o pai. É o problema deles. Legal, acabou. A sua Agora, parte você fez. a minha parte eu fiz. O que importa sou É eu. a sua consciência. É a minha consciência. É até como eu agi até aqui. É o que a gente tá falando. Cada pessoa, cada mãe tem a sua Age de uma história. Isso. Eu sei que as minhas filhas estão entendendo ao longo do tempo, porque antes de vir pra cá, eu tava sentada com as duas. E aí elas vieram pra mim e falaram assim, mãe, a gente tem que se mudar pra uma outra casa. Eu falei assim, é verdade, filha. Mas com o tempo, a gente vai se mudar mesmo. Porque aí eu vou morar, vai ter um quarto meu, um quarto da Manu e um quarto seu. Eu falei assim, é verdade. Então, assim, na cabecinha delas, elas já estão entendendo só vocês três, que né? existe É só nós vocês três três. e vamos ser pra sempre nós três. Então, assim, E a história se repete, e a história né? se repete. E eu, assim, não vou ficar falando pra ela, porque fulano é assim, fulano é assim. Como eu falei, elas são crianças inteligentíssimas e já estão entendendo com o passar do tempo. Até porque elas estão ficando muito mais tempo comigo do que com o próprio pai. Então, assim, pra Mas elas, por na opção cabeça dele, delas né? só existe eu. É claro, se você pegar todas as minhas conversas do WhatsApp e ler tudo, você vai ver que é muito mais o problema dele com ele do que com a Gabriele com ele, de fato. Porque, como eu falei pra vocês, falei, poxa, vamos combinar assim, então, sábado eu fico, domingo você fica. Ele não me mandou mensagem, não pediu pra ficar, e tá tudo bem também. A vida é sobre isso, e é isso. Mas na cabecinha delas, elas já estão entendendo que somos nós três e vamos ser pra sempre nós três. Tanto que me pediram pra mudar de casa pra que elas tenham o quarto delas. E futuramente, se Deus quiser, tudo dando certo, o Papai do Céu abençoar
Elas vão ter isso e é isso. Não vou esconder, mas também não vou falar a verdade. Eu vou sempre estar ali falando, minha filha, deixa isso pra lá, tá tudo certo, vamos comer um nugget e vou fazer uma batata frita. Que é o que a gente fez ontem. Tô com saudade do meu pai, então vamos comer um nugget e uma batata frita. Vem, vou fazer suco. Sentamos nós, ficamos lá, todo mundo rindo, brincando, morreu o assunto, acabou, vida que e segue. é isso. Ninguém nunca mais falou, eu também não falei, elas não lembram, eu também não, e é isso, acabou. Eu ouvi de verdade, eu tava deitada e pensei, meu Deus, elas estavam brigando, e eu pensei assim, cara, eu só pensei assim, meu Deus, como eu queria trancar essa casa embora, assim, tipo, com uma mochilinha nas costas. Eu sei que se eu for com a mochila nas costas, eu vou ter que levar duas, então eu prefiro ficar lá, né, no meio do caos, gritando, Porque até as duas quando você brigando. pensa em ir embora, você pensa em carregar tuas filhas juntas. Não tem como, vou embora. Daqui a pouco eu uma menina, pode voltar pra casa, e se não voltar, eu te enfio a porrada, que não é assim. Às vezes ele é bicho, ela acha que eu ainda tenho 5 anos, 7 anos, e que ela vai falar que eu me enfio a porrada e eu volto aqui. A vida, enfim. É isso. Igualzinha. Pois é. Então, gente, pra completar, já que somos mães de meninas, chamamos a mãe de um menino também pra expor a opinião dela. Tá? E com isso a gente vai começar um bate-papo, como é criar um homem. Porque aqui a gente só falou de como é criar uma menina, criar uma mulher, né? Vamos lá. Vai, eu sou... Qual é a diferença entre criar um homem e uma mulher pra você? Então, a mulher, ela amadurece muito mais rápido, ela pega responsabilidade muito mais rápido do que os homens. Os homens dizem que eles só chegam à maturidade com 50 anos. De repente, eu não vou saber o nível de maturidade dos meus filhos por conta disso, né? Porque eu não sei se eu vou durar até eles chegarem aos 50 anos. Então, assim, a mulher, ela tem uma responsabilidade muito maior do que o homem, né? Sim. Então, eles são eternas crianças. Pra né? sempre crianças, né? E o amadurecimento ele chega bem depois da idade. aquilo tudo assim. Exatamente, exatamente. E pra vocês, como é que criar uma mulher? Assim, eu posso dizer por mim que eu não tenho problema nenhum com Jade. Maria Eduarda também é muito tranquilo. E, assim, a Duda é muito cabeça. Né? Eu falo que ela é um espírito muito velho. Sim. É velho, que ela quer ficar dentro de casa, vendo televisão, assistindo Netflix, enfim. Mas a Jade, não tive problema nenhum. A Jade não deu problema. E pra você, como é que Duda, criar a uma Malu mulher? com certeza vai dar. Absoluto. Criar minhas filhas foi tranquilo, porque as expectativas foram alcançadas, querendo criar amigas, parceiras, companheiras, além de fiéis, leais. E o objetivo foi alcançado, mas eu acredito que nem toda família seja assim. Muitas famílias devem enfrentar, no decorrer do tempo, problemas com amizade, problemas com o colégio, outros tipos de problemas. Minhas filhas não estão tendo problemas. Eu acredito que em outras famílias tem outros problemas que devam acontecer mesmo sendo meninos e meninas. Qual o momento que caiu a ficha pra vocês? Caramba, eu sou mãe. Meu lascou, né? Porque eu fui mãe de gêmeos logo de cara, né? Pode Meu Deus! Assim que eu olhei pra fuça dos dois, falei, ferrou. Tipo, a primeira noite deles, Nossa, foi causa, imagina. eles não dormiram. Foi Eles pra me mim também? sugavam. Eles me sugavam, que eu liguei pro meu pai e falei, dá pra botar de volta? Porque eu não quero mais. Assim, o meu foi no primeiro Desespero, né? Gêmeo. E eram Desespero. dois mamando ao mesmo tempo. E se tirar, quando eu tirava, era um desespero. Parece que eles não tinham mamado em momento nenhum. Eles já saíram da maternidade tomando complemento. Porque Porque não dá vazão. enquanto a gente é um só, a gente dá de mamar para um sei, o outro tá enchendo. O meu não tinha essa opção. Os dois sugam ao mesmo tempo. O meu foi, ó, papum, nasceu, vi a fuça dos dois, eu falei, lascou. Aí Não aquela tinha choradeira em dose dupla, porque aí tu vai, dá banho, dá mamar, bota a roupinha, tudo cheirosinho. O outro. Quando tu acha que tu vai descansar, O outro já tá acordando. Então, aconteceu A isso outra- comigo com a Manu e com a outra Liz. escapou. Era assim mesmo. A outra tava pra dormir, a outra acordava. Quando acordava, pra dormir. Aí a gente começou a fazer uma rotina. As duas eu dormia no mesmo horário. É claro que a Liz, menorzinha, né, acabava acordando muito mais que a Manu, que tinha 1 ano e 6 meses. Nossa, mas foi bem difícil também. Tanto eu preferi que elas tivessem vindo gêmeas, porque era mais fácil do que criar duas crianças que têm 1 ano de diferença, basicamente. Elas não têm nada, elas só têm 1 ano de diferença mesmo. E aí você vai botar pra dormir, dar comida, é tudo uma rotina durante muitos anos, até você realmente falar assim, caraca, realmente agora todo mundo dorme no mesmo horário, todo mundo come no mesmo horário. Pô, até a Liz regularizar o sono dela. Liz foi uma criança que deu super trabalho em relação a isso, porque
era uma criança que engoliu água do parto. Então, para ela deitar, a gente deitava lá de bruço, ela sufocava, e a gente deitava lá de lado, para não sufocar. Eu e minha avó passamos uns bons perrengues com a Liz. Muito mesmo, dela acordar de sufocada de madrugada, a gente sai correndo com ela desesperada, levantar ela, e fazer todo o procedimento de doutoração, enfim, a pediatra delas falava. Mas a Liz foi uma criança que, nossa, não me deixou dormir. A Manuela foi uma criança muito tranquila em relação ao sono, mas a Liz, nossa, O sono até que foi tranquilo, mas assim, o impacto mesmo. Putz, sou mãe, lascou, ferrou, nasceu, já era. Foi lá. já mais gêmeos, né? A minha questão foi aquela mesma que eu já tinha falado antes, foi que quando a gente foi internada, eu tive que amadurecer assim uns 20 anos, porque eu olhei para trás, eu vi minha mãe ficar, eu com 18 anos, tive que subir as escadinhas e falar assim, ela está internada, Só e tem agora é eu tudo aqui. comigo mesmo. Eu passei a mesma coisa com a Manu. A Manu foi internada, eu não tinha minha mãe, na verdade eu não tinha ninguém. A gente chegou de ambulância 5 horas da manhã no hospital para ser diretamente operada, porque não tinha mais nada para fazer, a não ser operar ela. E aí eu cheguei numa ambulância sozinha com a Manuela. E aí eu lembro disso como pediatra, eu falei, pelo amor de Deus, eu segurei a mão dela e falei, pelo amor de Deus, você tem que me ajudar. Ela falou assim, mãe, ela vai passar por uma cirurgia agora. Gente, desespero, só de lembrar. Ela vai passar por uma cirurgia agora, mas tá tudo bem. Todas as crianças fazem isso, porque parece que não vou generalizar, mas algumas crianças passam por pneumonia, tem pneumonia, adquirem pneumonia. Tá tudo bem, a gente tá aqui com você. Olha, a pior cena, posso falar pra vocês, da minha vida foi ver que eu tava no corredor no final, a Manuela tá vindo de maca da passada de cirurgia. Gente, eu sentei, eu juro pra vocês, eu sentei no corredor do Souza Guiar, eu chorava tanto. Pelo amor de Deus, me ajuda. E as enfermeiras, graças a Deus, cara, graças a Deus, muito solícitas, mãe, calma, vai dar tudo certo, tô aqui com você. A enfermeira, uma delas, conseguiu na minha mão, porque eu não conseguia ver a Manuela entrando e eu ficando. Aquilo pra mim, ele foi desesperador. Eu falei, gente, minha vida acabou. O que eu vou fazer com a minha filha? Eu não posso nem ver como ela tá operando, não posso nem ficar perto. Eu falei, moça, deixa por favor. Eu ficar na outra porta ali. Eu sei que aqui não pode passar, ela, minha filha não pode, porque tem contaminação, não tem como. Ela já sai daqui de uma sala pra cirurgia. Gente, foi a pior experiência da minha vida. Foi ver a Manuela indo e eu ficando e eu sem poder fazer nada, que o bicho gritasse, a máxima confusão do mundo, eu nunca ia entrar ali. Eu tive que entender e ficar com uma pediatra, uma enfermeira que tava ali tentando me dar a mão, tentando me entender. Falei assim, mãe, tá tudo bem, calma, outras crianças passam por isso, ela vai sair dali. Gente, eu não dormia, eu ficava andando pro lado e pro outro no corredor do hospital. Foi assim, Aconteceu isso comigo quando a Alice foi internada também, que ela teve que entrar pro CTI primeiro pra poder arrumarem ela e eu tive que ficar do lado de fora. Quando ela entrou e a porta fechou, a minha primeira reação foi ficar desesperada. E a segunda foi ligar pra minha mãe e falar, tá certo isso? Ela tem que fazer isso. Não, olha só. E a segunda foi ligar pra minha mãe, porque ela não estava falando comigo, tá? Não, mas essa foi na segunda vez. A primeira ela falou com você. A primeira vez que ela foi duas internada, vezes. ela não estava falando comigo. Gente, mas vou te falar isso. Mas ela teve que me engolir, porque eu tive que ir lá. Nossa, mas é muita loucura. Eu ficava lá, sem saber A Deus. minha ficha caiu quando o médico falou, você está grávida, e veio o medo, principalmente quando eu poderia contar para os meus pais. Então eu tive que proteger e eu tive que entender que eu era mãe, porque eu não poderia contar para meus pais. Porque meu pai, por medo, e a minha mãe, com medo de decepcionar também. Então eu descobri que estava grávida com 6 meses e meio, fui contar para minha mãe com 7 meses e meio. E minha mãe foi contar para meu pai com 7 meses e meio. Com 7 meses, com 8 meses. Então, a Gabriela nisso, a Gabriela nasceu de 8 meses e meio. Então, quer dizer, eu tive que proteger da minha barriga. Então, foi onde eu entendi. Eu vou ser mãe. Ela falou sobre contar. A minha mãe já sabia, né? Eu descobri que eram gêmeos logo de cara e tudo mais. Aí eu fui para falar com meu pai. Nossa. Eu liguei para ele, meus pais eram separados. Pai, quando é que você vem aqui em casa? Eu não sei. O que foi, Lívia? Dinheiro? Não tenho dinheiro não, hein? Acabou o dinheiro, que não sei o que. Eu falei, pai, não é dinheiro. O que é? Você tá grávida? Não, pai, quando você vier aqui a gente conversa. O que é, Lívia? Você tá grávida? Fala. Pai, quando você chegar aqui a gente conversa. Fala. Eu falei, pai? Sou irresponsável. Ele falou. Pai, eu tenho outra coisa pra te falar. Ele São gêmeos. É que são 2. Como assim são 2? Ué, pai, são gêmeos. Tu faz merda, ainda faz merda dupla. Aí desligou na minha cara. Ai, meu Deus. 5 segundos depois ele ligou. É um casalzinho, 2 menininhas ou 2 meninos? No dia seguinte, a família inteira tava me ligando. A minha salvação foi que foram gêmeos. Porque foi assim, pela parte do meu pai, foi novidade.
Porque na família da minha mãe tem 7 casos de gêmeos. Não, Mentira. 12 casos de gêmeos. Pela parte do meu pai não tinha nenhum. Então meus filhos são os únicos. Aí foi aquela coisa, ai, que lindo, tá menina. Pai, ainda não sei se é menino ou se é menina e tal. Aí meu pai acompanhou comigo todo o processo, gestação. tudo. Ele que ia pra ultra, ele que fazia tudo. E quando descobriu que eram 2 meninos, nossa, parecia que o Flamengo tinha sido campeão mundial. Eu não preciso mais me preocupar, não tem perereca. Nesse nível. Pai, saudades, inclusive. Vai, Qual gata. foi o momento que vocês pararam e pensaram assim, agora eu entendo o que minha mãe sentia? De Ai, verdade? quando eu tinha que acordar de madrugada. Bom, o meu não. Quando eu tinha que acordar Até de porque eu madrugada. não dei esse trabalho pra minha mãe, né? O meu é porque eu repito todas as frases dela. Você não é todo mundo. Entendeu? Tipo isso. Se eu achar, eu vou esfregar na tua A cara. Essas frases são assim. Não arruma teu quarto não pra tu ver. Olha essa zona. Você deixa tudo espalhado. Ah, foi aí, entendeu? Tô pagando os pecados aí. Bom, no meu caso, minha mãe não teve trabalho nenhum comigo. Se vocês pudessem voltar no tempo e mudar uma coisa na criação do filho de vocês, qual seria? O pai. Não preciso responder mais nada. Eu mudaria os genitores, porque se um é péssimo, o outro é horrível. Então, acho que as filhas mereciam. Acho que as minhas filhas mereciam algo melhor. E mudaria a criação. No caso, a minha mãe teria ficado menos, tendo criado menos, porque ela mimou muito. A Gabriele, Criou de eu. uma forma. Exatamente, possível. Queria de uma forma em que É tipo não até entendesse, hoje, né? que não entendesse o que é cair, se levantar sozinho. Sempre teve uma proteção muito grande, inclusive teve uma limitação alimentar absurda, que não pode isso, não come aquilo, quando criança. De tanto ela ser seletiva para a alimentação dela, que ela ficou comer até hoje. E não, desse lado bom. Eu fui criada com vó também. Eu também. E meus filhos com a minha mãe. Lá em casa a gente come de tudo, tá? Eles amam couve-flor, brócolis, alface, tomate, pepino, cenoura, batata. Adoram sopa de legume. Lá em casa a minha avó botava giló pra gente comer. Eu falava, daqui a pouco Ai, vou sair credo. voando. Vou sair voando, mas ela botava amassado no feijão. Aí ela tentava me enganar. Vó, esse feijão tá amargando. Tá não, tá gostoso. Tô. Qual foi a maior lição que vocês aprenderam sendo mãe e qual é a maior dor de vocês? Eu vou começar pela dor. A maior dor é pela péssima escolha do pai dos gêmeos, que eu falo, principalmente porque o pai do meu mais novo, ele tem os erros dele como homem, né, comigo, mas como pai de boa. Agora, os gêmeos, ele nunca foi pai, sempre foi tudo sozinha. Sim, eu e minha família, né? Então, a maior dor foi os meus filhos não terem pai. Terem pai, mas ter um pai morto em vida, Sim. né? Não agrega em nada, não faz nada, é só você por você Nunca mesmo. levou num Maracanã, num cinema, para jogar um futebol. Não levantou às 4 da manhã quando eles precisavam de um apoio para poder ir para o quartel. Quando aconteceu um problema com eles no quartel, quem entrou para enfrentar o comandante do quartel fui eu que falei para ele: se tiver faltando um fio do cabelo dos meus filhos, eu mato você. A primeira pessoa que eu mato aqui é você, porque meus filhos passaram um problema muito sério no quartel. Sim. Né? Então, assim, a minha maior dor é essa, em relação principalmente aos gêmeos. A minha maior lição, a lição que eu tenho é assim, na verdade não chega a ser uma lição, é a certeza de que eu nunca vou estar sozinha. Que por mais que tenha aquelas brigas que toda mãe tem com seu filho, a gente quer o melhor para eles, a superproteção de filhos homens com a mãe é bem diferente. É outra diferença também de meninos e meninas, né? A superproteção da menina geralmente é o pai, do menino é a mãe. Então a deles comigo também. É isso, assim. E vocês? A minha maior dor foi ter escolhido um pai de bosta. Gente, Gente, olha só, eu tô me referindo apenas a Jade, tá? Porque eu não tenho nada para falar do pai das minhas outras 2 filhas. Ele é um excelente pai. Mas eu tô me referindo apenas a Jade. Ele é um pai que não foi um pai presente. Ele não foi um pai que levava ela para sair, para passear. Ele não foi um pai
Não é nem questão financeira, tá? É questão Presença. amor, carinho, dedicação. Tudo era eu. Se dava problema na escola, era a mãe que tinha que resolver. Quebraram o nariz dela na escola, fui eu que tive que ir lá dar na professora. Tu quebrou da professora? Não fiz isso, porque senão eu ia presa, ia perder meu réu primário, não podia. Aí, Furaram minha furaram a cabeça. cabeça dela com um lápis. Tudo furou de volta de que furou. Eu perguntei pra professora, tava com o olho aonde? Me diz, pelo amor de Deus, porque não é possível. Uma semana quebra o nariz, na outra semana furou a cabeça da criança. Sofrida. E a Jade era uma idiota que não revidava. Obrigada. Não, a Jade não revidava, ela apanhava e ficava quieta, chorando. Estou tratando isso na terapia. Até hoje. Sorte sua que você não me conheceu naquela época. Agora, Você vai fazer qual que era a pergunta mesmo? Porque eu tenho TDAH, eu esqueço. Qual a maior lição e a maior dor que você A teve? lição. A minha maior lição é ver que eu tenho uma filha extremamente inteligente, que é dedicada, empenhada em tudo que ela faz, sabe? Ela é extremamente organizada, é assim, Ih, eu posso falar isso do meu irmão. é absurdamente organizada, chega a ser chata. Chata. É um Porque eu pouquinho, não sou pouquinho. organizada, tá, gente? Não sou. Nada. Mas ela é extremamente. Graças a Deus ela herdou da mamãe a inteligência. Amém, Senhor. E assim, eu digo assim, de antemão, que eu sou muito feliz de ter essa pessoa aqui, porque ela é muito minha amiga mesmo. Porque assim, como você falou dos filhos homens que protegem, as filhas mulheres são muito amigas. Então, assim, tanto a Maria Eduarda, a Maria Luísa é muito pequena, mas também vai crescer e vai se tornar igual, porque é o meu tratamento. A Jade é muito minha amiga, ela conversa muito comigo. Não fala de tudo, porque muita coisa ela me esconde, mas se ela me esconder, ela sabe que eu descubro, então ela prefere falar, né? Então, assim, mãe, eu vou te contar. Mas você não conta pra minha mãe. Aí tá bom. Então, ela me conta. Mas, assim, eu, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus por ela ser quem ela é. Porque tinha tudo pra dar errado, porque eu era muito descacetada. Gente, juro pra vocês, cada semana eu tava com um namorado diferente. Mas é verdade, tinha tudo pra dar errado. Eu acho que entra aquela parte eu vamos, eu cuida, vem com Não, a vovó, gente, olha só, vamos partir do princípio vovó. seguinte. Eu fui mãe com 18 anos, eu me separei do pai dela, eu tinha 20, ou seja, eu quis ganhar o mundo. Quando eu saía, eu largava ela com a minha mãe. Graças a Deus eu tinha uma mãe, né? Nem todas as mães têm. Não tem. É. Nem todas as mães têm essa condição, mas a minha mãe ficava. E eu ganhava o mundo. Então, assim, A minha mãe também ficava. ela conhecia alguns namorados, entendeu? Então, assim, Erro. era tudo pra dar errado, mas graças a Deus deu certo. É. Eu fui Entendeu? minha avó. Porque ela foi criada pela minha mãe. Entendeu? Minha mãe, graças a Deus, né? Mas quando dava merda, era a mãe aqui que resolvia. Ô, Vina, a gente não quer acordar pra ir pro colégio. Aí eu, morando em outra casa, porque ela morava com a minha mãe, opção dela, tá? Não foi minha, não. Opção dela. Vívia, acorda, Jade, que Jade não quer. Até hoje. Vívia, a Jade ainda não acordou pra ir pro trabalho. Ah, Ela não, sabe o joga que é um isso. balde na cara dela de Eu falei, água gelada. querida, joga uma aguinha. A Gabriele sabe o que é me acordar. É o inferno. É o inferno. Ela não levanta nem pro Não magrelo. levanta, não. Mas dá problema. Já está carregando Os pés inflamada. também. Até hoje, minha mãe me liga. Olha só, a Jade não quer tomar um remédio, porque ela não engole comprimido. Eu tenho problema de tireoide, tem 2 negócios aqui que eu não consigo lir nada. Eu me engasgo com água. Aí eu Mas tenho que não me é despencar da minha casa. Mas com pra a vir aqui pra- cerveja não engasga, Não, não né? engasga. Aí eu tenho que me despencar da minha casa pra vir aqui fazer ela engolir o comprimido. Não, peraí, Jade, eu vou dividir o comprimido no meio. 26 anos, tá, gente? Parte Mas do isso não comprimido. pode, Minha né? vida na praça. Dividir comprimido. Ah, gente, mas ela tem que tomar essa porra de algum jeito. Mas toma. Toma com a cerveja. E aí você não vai engasgar. Vai, fala pra você. Pra mim, a maior dor de ser mãe foi não ter tido. Primeiro foi a escolha que foi. Não é isso? péssima. Assim, a sei escolha porque eu tenho paterna que foi. Juro por Deus. Uma foi péssima, outra foi ruim. Eu acho que as minhas filhas mereciam algo melhor. Mereciam pessoas que a acompanhassem mais, que dessem para ela o verdadeiro sentido de uma família. Não importa se estão vivendo juntos ou separados, família não precisa estar todo mundo junto.
Não. Mas precisa se entender Família que maravilhosa você do porta-retrato. precisa se entender que a família é quem você pode contar quando você precisa, tá? E a melhor e a lição. e a maior lição que eu tive é algo que eu já tinha entendido com a minha mãe sozinha, que é muito bom você ter companhia. Eu sempre tive minha mãe como minha melhor companhia, como minha companheira. Assim que eu tive Gabriele, juntou-se as 3 companheiras. Assim que eu tive Bárbara, juntou-se as 4 companheiras. Então somos nós 4, a gente dá um jeito em tudo. Uma precisando da outra, a gente vai, dá um igual jeito aqui em em casa. tudo. Nós somos companheiras. Nós brigamos o tempo todo, mas somos fiéis umas às outras, leais umas às outras. Independente de qualquer coisa, somos sempre unidas. E essa lealdade, ela é muito legal porque ela requer muita experiência de vida, não é muito convívio. As dificuldades que passamos juntas fortaleceu muito isso. Então, esse é o melhor que nós temos sobre é o que eu tenho de falar sobre a maternidade. A melhor experiência da maternidade é sobre o companheirismo. E entender que todo mundo vai envelhecer e uma vai precisar da outra mais tarde. E é uma coisa que eu sempre falo para elas, embora elas tenham irmãos, uma é uma pela outra. Os irmãos paternos são importantes, sim. Devem ser considerados como irmãos, sim. Devem ser companheiros, sim. Devem ser amigos, sim. Porém, os maternos, geralmente, eles são Mais unidos. mais unidos. E, porém, não é nem só mais unidos. Eles têm uma obrigação um com o outro pela memória da mãe. Eu te Os digo também- maternos têm a certeza que são irmãos. São irmãos. Que a minha avó dizia: filho das minhas filhas, meus netos sei que são. Filho dos meus filhos serão ou não. Então, assim, Fábio, Vitor e Thiago sabem que são irmãos de verdade, saem da minha barriga. Agora, do papai, do lado. Exatamente. Tá por aí, né? Só Deus sabe. Ainda tem isso, porque entre as duas, elas sabem que elas são irmãs. E elas têm um vínculo bem forte, tá? A Manuela e a Liz. E é isso. E junto com quando éramos só eu e minha mãe, ficamos com a Gabriele, veio a Bárbara, a Manuela, a Liz, enfim. É muita mulher, né? É muita mulher. Agora mulher, em eu casa, tenho um menino muita no mulher, meio. são 6. Contando com a minha mãe, são 6. Ai, mas vocês têm a sorte que eu não tenho de uma situação. Toda vez que eu vou no banheiro, a merda da droga, da cama, Tá tá levantada ou tá mijada, eles não dão descarga, eu grito, Fábio, Vitor, Thiago, o que custa pegar esta merda aqui? Levantar a tampa, ainda limpar, não sei o quê. Vocês não sabem balançar o pinto direito. É assim, todo Na dia, minha tá? casa, quanto... Ela em casa? Todo dia. Na minha casa, Vocês têm quanto... absorvente aberto no lixo. Ah, não é? Já tem isso. Maria Eduarda, enrola o negócio, bota no saquinho e joga no negócio. Não, não adianta. Vocês A mãe devem eu achar- fiz. Aí o que acontece? O gato vai lá, o gato da Maria Eduarda, aquela desgraça que ela arrumou, ele vai Aqui é lá, o neto. se a porta do banheiro estiver aberta, ele vira o lixo e aí bota o absorvente assim, ó. Pá! Eu falei, não é possível. Então, vocês devem achar que, meu Deus, elas são mimadas. Uma mora sozinha, outra tem tudo da avó. Gente, não é 100% sozinha. Existem pilates, que são nossas mães. E sim, Pilates, não moro pilates. sozinha só. Pilates. Já faz a frase. Que merda. Agora não sei mais o que eu falo. Tá bom, olha só. E vocês podem achar, tipo assim, nossa, uma mora sozinha, a outra tem tudo da avó. São, o que você disse, mãe? Pilates. São pilares que a gente tem, que são as nossas famílias, são as nossas mães, que sem elas realmente não seríamos e seremos absolutamente nada. Então, se eu moro sozinha hoje, também, graças à minha mãe, graças à minha avó, se a Jade tem o que ela quiser, é graças à mãe, é graças à avó. Então, assim, a gente tem, graças a Deus, um A parâmetro. gente consegue viver A gente nossa vida consegue. mesmo que extravasar um pouco a mente do trabalho, da maternidade, essas coisas assim, é graças à nossa família que fica com as nossas filhas pra gente conseguir curtir um pouco a vida. Graças a Deus, o meu ainda não tem filhos pra eu ficar, não. Não tem neto, não. Não, pelo amor de Deus, não inventa, não. Esse vídeo vai ao ar, Jesus, pelo amor de Deus. Corta, corta. Não, assim, não tenho cara, nem idade, nem tempo pra ser vó. Aqui ainda não tem Não, isso, não tenho também, não. Então, Mas assim, tu já é Não, vó. eu sou, mas na fala Duda que já não. Na Duda não. Dizer que a Jade é minha irmã. A Jade não é minha filha.
Ela é minha irmã. Aí a Alice é minha sobrinha. Eu não Tem estava relação, preparada né? para ser vó, gente. Não, eu não tô ainda, não. Definitivamente. Eu tinha Eu jogo no 37 universo, tá? anos. Eu tinha 37 anos. Não, eu jogo pro Como é que universo. pode? Eu Como é que foi pra você não descobrir que você era quero ser avó. Caramba, Você tinha quantos anos? Ela quase morreu. eu quase morri. Mas você tinha quantos anos? Eu nem lembro quantos anos eu tenho. Tá, também tá tudo bem. 48, minha 26, 42 anos. Eu tinha 37, 36, nem lembro. 42 anos, quando eu descobri 42 não, porque a Manuela vai fazer 7, não tinha 41, porque em termos de gravidez tinha 41 anos. Nossa, quando tinha um troço. Quando foi ali, foi Quero pior. não, hein? Tô podendo não, hein? Quando- E já não pode me avisar. A notícia pra mim, gente, eu tive um AVC hemorrágico. Eu infartei. Também. Pelo amor de Deus, tudo cuidado é pouco não. Eu vou A parar. notícia tem que ser com muito Não, cuidado, Deus tem que ser me com livre, tá bola, com... Então, quando eu fui falar da Liz, zero. quando eu fui falar da Liz, eu Não, falei, não, não. Bárbara, minha irmã, deu muito merda. Ela, o que que houve? Eu contei pra Bárbara o que tinha acontecido. Ela, meu Deus, vou esperar eu chegar no trabalho. Eu já tinha feito a Eu lembro outra, da Gabriela me mandando foto porque eu queria do comprovar. teste de gravidez. Minha mãe daí chegou no trabalho, eu e minha irmã no mesmo Mas a quarto. Gabi já tava com mais de 20, né? Mas ela já tinha uma, o desespero que ia perceber. É. Fazer Ah, a foi dela. da Liz. E ela chegou, como de praxe, tirou a blusa, deitou de calça e ficou lá no ventilador. Aí eu falei assim, Bárbara, e aí, o que a gente vai fazer? Aí ela, conta. Eu falei, Bárbara, eu não consigo. Aí daqui a pouco veio as duas, com uma ultra na mão. Mãe, a gente queria te falar que assim, não, melhor você olhar aqui. Caralho, minha mãe passou mal, a gente teve que ligar o ventilador. Cara, foi uma coisa muito, muito louca. Passei mal das duas. Passei mal das duas porque eu tô em plaque. Nossa, eu não vai. Primeiro que da Manuela, a Gabriela fazia faculdade de Direito. Eu pagava uma fortuna da faculdade. Cara, eu achei o cúmulo. A pessoa. Vou pagar uma fortuna de Eu pagava 3 mil de faculdade de Direito. Que isso? Porque ela ficou reprovada, trouxe as matérias. Cara, nossa, Gabriela, essa faculdade tá errada, Gabriela. Se você eu Não! Não, detalhe, ela fazia faculdade de Direito e trabalha no RH. Nada a ver. É, Isso tá Não, mas certo. na RH tem advogados também que cuidam da parte jurídica de quando você tem que ter os contratos ali, ó. Eu te ajudando, ó. Aí eu falei assim, gente, eu achava absurdo, gente, pagando 3 mil de faculdade pra ela e ela fica grávida. Cara, eu tenho que ter um pouco de noção, vou ficar grávida assim quando eu me formar. Entendeu? Aí eu posso ficar grávida, porque nunca foi uma menina sem informação. Eu levei no médico, comprava remédio. Então não é uma pessoa que ficou grávida Mas porque eu olha fiquei só, grávida. posso te falar uma Ficou grávida coisa? porque quis ficar grávida. Eu posso te contar uma historinha? A Jade, eu levei no médico. Eu tava grávida da Maria Luísa. Eu levei no médico, tá? No meu ginecologista. Falei, doutor, ela é virgem. Só que eu quero que o senhor dê um remédio pra antes dela perder a virgindade, já tá tomando remédio. Aí tudo bem. Não, mas aí... Ele deu. O doutor Marco deu remédio pra Mas ela. olha só, meu remédio acabou. A abençoada. Vocês compraram. A abençoada viajou. Eu crente que ela tá tomando o remédio dela, né? Tinha acabado, eu tinha esquecido de comprar. A gente engravidei com Aí- bom remédio. Aí, o que Meu aconteceu? Meu cunhado, uma festa aqui, meu cunhado chegou pra mim e falou assim, pode contar que ela vai voltar grávida. Eu falei, eu em Eita, boca de cala a latrina. Não deu outra. Voltou grávida. Se eu fosse você, eu era puta da vida com esse Voltou cunhado. grávida. Maria Eduarda, eu não posso falar, gente, é em rede nacional. Mas olha só, vou contar pra você. Maria Eduarda, ela sai da onde ela estiver. Se ela estiver dentro do mercado, ela sai correndo igual uma mulher pra tomar o remédio na hora certa. Ah, porque ela viu o que eu passei. E viu Glória ela a Deus, por isso. tudo a E ela, eu acho que a e ela mesma sabe coisa, a não minha quer ser história. vovó. Isso, graças a Deus, nunca me preocupei com a Bárbara. Porque Entendeu? a Bárbara Ela sempre foi foi muito responsável. Eu acho que é a mesma coisa em relação à Bárbara e a Gabriela. Ela viu o que a Gabriela passou. Ela não vai querer Pra passar ela. por isso. Na verdade, a Bárbara não vê a Gabriela como Mas exemplo. eu acho que ela me vê a como história se exemplo. repete. A minha mãe, ela não teve problema nenhum quando soube dos gêmeos. Mas quando eu fui contar do Thiago, sei lá, o pai do Thiago, tá, a gente comprou camarão, fizemos camarão com minha mãe e tal, não sei o que. Tudo Minha pra mãe adora agradar, né? Quando a gente tá com medo é Eu foda. também amo camarão. Aí depois eu fui contar pra ela, né? A bichinha botou o camarão todo pra fora, passou mal. Falei, eita, não passou mal com gêmeo, não passou mal com um só. Chorou. Ai, agora. Ué, gente, agora o quê? Vai nascer? Mais um homem. Ah, meu Deus. Não, eu não sabia ainda Sabia. que era.
E quando eu descobri que era menino, eu falei que a médica tava me enganando. Eu dei crise dentro do negócio. Vou contar pra ela, né? A bichinha botou o camarão todo pra fora, passou mal. Falei, eita, não passou mal com gêmeo, não passou mal com um só. Chorou. Ai, agora, né? Ué, gente, agora o quê? Vai nascer? Mais um homem. Não, eu não sabia ainda que era. E quando eu descobri que era menino, eu falei que a médica tava me enganando. Eu dei crise dentro do negócio. Falei, você tá vendo o cordão umbilical, aí tá dizendo que é o pinto dele. É menina, é menino. Eu chorava. A Maria Luísa eu só descobri com 7 meses. A Gabriela e a Bárbara. A Gabriela não tinha como, né? 7 meses também. Não, os gêmeos eu descobri com 3 meses. 3 para 4 ali. Porque eu tava emagrecendo, eles me secando. É porque menino faz isso. Aí, falei, pô, tô com um corpo maneiro, tô magrinha, sem barriga nenhuma, olha que benção e tal, isso aqui. Aí comecei a chegar, eu tava com anemia, porque eu comecei a desmaiar. Aí fui pro médico, eu falei, vamos fazer uma ultra pra ver. Eu falei, tá bom. Esse é o... Eu vou chamar você. Deus me livre. Então, Até a próxima. gente, não esqueçam de seguir, tá? Curtir, O Instagram, aperta o sininho, compartilhar, compartilha. A gente tem que ir pra Madrid, vou levar todo mundo. Faz mãe. Se der certo, eu chamo Madrid. Enfim, mas eu vou botar o Instagram da Vivi aqui embaixo, porque ela foi uma pessoa que divulgou o nosso Instagram. E o nosso Instagram também, o Instagram da Jade, o meu, do podcast. A gente tá tudo certo de todas as mães, tá? Obrigada pelo carinho, fiquem com a gente e não desistam da gente. Beijo. Mães do meu Brasil, precisamos da ajuda de vocês. Sabemos que a maternidade é a parte mais complicada na vida de uma mulher. Por isso, precisamos que vocês façam parte do nosso movimento. Acesse o link abaixo que a gente vai deixar aqui e faça parte do grupo Aquelas Mães. Pode? Mães do meu Brasil, precisamos de vocês. Por isso queremos que vocês façam parte desse movimento. Tá maluca? Não é isso? Você lê esse daqui é depois do que eu falo. Ah, que merda, vai. Mães do meu Brasil, nós precisamos da ajuda de vocês. Sabemos que a maternidade é a parte mais complicada na vida de uma mulher. Mães do meu Brasil, nós precisamos da ajuda de vocês. Sabemos que a maternidade é a parte mais complicada na vida de uma mulher. Por isso... Gente, não tem como, eu não consigo ler. Bota um óculos, querida. Não tem como. Deixa eu ver o que tá escrito. Ai, por isso precisamos da Por ajuda... isso queremos que vocês façam parte desse movimento. Tá, por isso precisamos... Vamos lá. Mães do meu Brasil, nós precisamos da ajuda de vocês. Sabemos que a maternidade é a parte mais complicada na vida de uma mulher. E por isso precisamos de ajuda pro nosso movimento. Queremos que vocês façam parte desse movimento. Caralho, queremos que vocês façam parte desse movimento. Vai de novo. Vai. Tudo de novo. Tá.